Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele fez debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta a fazer os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros se vão, para ir tornar eles a ir. Todas estas coisas se cansam junto, que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança nos que não de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas o exercitar. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque nas muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Eclesiastes, capítulo de número 1, do verso 2 até o verso de número 18. Dentro desse texto e desse contexto, eu quero dizer para você, tudo é vaidade. De vaidade em vaidade, esse mundo vive. Como assim, pregador? Vou te explicar dentro da prática, sem a doutrina do legalismo religioso farisaico do século 21, ok? Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia, no Velho Testamento. E de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía, de tudo que ele não tinha, de tudo que ele não possuía, ele diz aqui, no primeiro capítulo desse livro, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, o que sucede disso, pregador? Que eu e você, que nós temos que ter o discernimento, o entendimento, que por mais que nós venhamos correr atrás, buscar, querer ser e ter e ser, nada disso tem valor algum para Deus, a não ser o que, pregador? Temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, não os mandamentos do decálogo de Moisés, porque isso aí já caducou há muito tempo, mas os dois maiores e únicos mandamentos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo declarou para os discípulos que se tornaram apóstolos. Qual é esse mandamento, pregador? Que eu não conheço nem os 10, é verdade. A igreja não ensina essas coisas.
Ela só ensina a barganhar a sua fé, a sua esperança e o seu amor. Aí você fica preso a esse sistema religioso que não te leva a crescer espiritualmente. E o analfabetismo bíblico é gritante no meio do povo que se diz de Deus. Mas aqui Salomão diz que tudo isso é vaidade. Aí veio a doutrina legalista do farisaísmo do século 21, que diz que você não pode usar isso, que você não pode calçar aquilo, que você não pode ter barba, que você não pode ter bigode, que você não pode usar saia jeans, calça jeans, que você não pode tomar Coca-Cola, que você não pode tomar café, caldo de cana, então nem pensar, e por aí vai, andar de bicicleta, as moças, os homens andar de motocicleta, porque tudo isso foi ridicularizado, foi enfatizado como que se doutrina de santidade estereotipada daqueles fariseus que queriam que impor essa doutrina legalista farisaica de que se você fizesse tais coisas era pecado e você era excluído até da ceia do Senhor, você era colocado nos bancos de observação, você não poderia exercitar nenhum cargo funcional. Aí eu te pergunto, o que diria hoje então daquelas lideranças eclesiásticas que estão casados pela segunda, terceira e sei lá quantas vezes, e estão exercitando aí o ministério na maior cara de pau, tem que usar óleo de peroba na cara desses homens, não é verdade? Porque se Salomão fala aqui que tudo é vaidade, então essa é uma das piores vaidades que o homem tem. Qual, pregador? Ele excluía, ele divorciava, ele desquitava da sua mulher por qualquer coisa, porque segundo a cultura judaica, se a mulher não soubesse lavar uma louça dentro de casa, o judeu tinha a autoridade de tirá-la do convívio dele, dando carta de divórcio, só para você ver o tanto que a lei mosaica era radical. Aí tem uns malucos aí das religiões judaicas cristãos que querem seguir isso ao pé da letra, não vai conseguir nunca. Essa que se diz aí guardadora do sábado já quebrou a doutrina sabática. Como assim, pregador? Simples de explicar, porque segundo a lei de Levítico, o sábado era sagrado para os judeus e eles não poderiam fazer nada nesse dia até o outro dia, que seria o domingo. Então eles não podiam acender nem um palito de fósforo para fazer um cafezinho. Sim, senhor. Se algum parente acontecesse de falecer naquele dia, ele só poderia ser sepultado no outro dia. A lei era muito radical, gente. Você não queria ter nascido em Israel na época da lei. Você não ia suportar tamanha aflição, depressão e opressão e possessão judaica daquela época, porque eles seguiam à risca. A criança, quando nascia do sexo masculino, e ao 8º dia de nascimento, ele tinha que cortar o prepúcio do seu pênis, porque era um ritual de purificação judaica. Por isso que quando Davi confrontou o gigante Golias, o que Davi falou? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército dos Deus vivos? Davi chamou ele de incircunciso, que na linguagem quer dizer o quê? Ceboso, imundo. Então, a criança judaica, aos 8 dias de nascido, Jesus, para cumprir a lei, foi circuncidado. E se hoje fosse levar ao pé da letra essa doutrina, todas as crianças do sexo masculino, em pleno século 21, teria que ir por uma operação de circuncisão. Que operação é essa, pregador? Trazendo para o lado biológico da nossa era, é a operação de fimose. É onde a criança é cortada ali, a pelezinha do pênis que está excedendo ali e dificulta alguma coisa mais à frente na sua vida viril, entende? Então é isso, gente. Agora, Salomão fala que tudo é vaidade.
seu cabelo, sua cor, seus olhos, sua vida, seu carro, sua televisão, seu celular, sua boca, seu dinheiro, sua carteira, seu cabelo, seu cinto, seu perfume, tudo é vaidade. E nada disso tem poder contra a sensualidade, diz o apóstolo Paulo. Então, por favor, não entre nessa legalista doutrina diabólica de homens e demônios que proibiram você de desfrutar da terra no bom sentido, é claro, porque se você é um cristão de fato, de verdade, você vai saber aonde você entra e você vai entrar com toda a classe, com toda a capacidade espiritual de Deus na sua vida e não vai se contaminar com esse mundo. Você conhece a filosofia da garça? Pois é, a garça é uma ave pernalta com seu penacho branco, porém ela está no meio lamaçal pescando os seus peixinhos ali. Porém, quando você olha para a plumagem da garça, você não vê uma sujeira da lama. Por quê? Porque ela sabe entrar e sair nos ambientes. Hoje, de contrário, as pessoas que se dizem cristãos estão mescladas com esse mundo tenebroso. Aí Salomão fala, tudo é vaidade. Mas nesse caso aqui, realmente, literalmente, há vaidades perniciosas. Há vaidades que nos separam de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Mesmo que ainda na carne, eu e você não conseguiremos ser santo, santo, santo. Por quê, pregador? Porque só tem um que é santo, santo, santo. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.